Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Essa afirmação integra o primeiro artigo da Constituição Federal Brasileira, de 1988, promulgada após um longo período de autoritarismo no país. Dentro do contexto de democracia, ser cidadão envolve naturalmente o direito de participar ativamente das decisões governamentais. Mas, infelizmente, não é o que se tem visto na atualidade. Lamentavelmente, o que eu tenho observado é um desinteresse total. O povo precisa trabalhar muito mais essa participação dele, né? O povo ainda é bastante ausente das discussões dos parlamentares, ou seja do município, do estado, até mesmo a nível nacional no Congresso. A participação popular dentro das sessões da Câmara é muito pouca. Só quando há uma sessão solene de interesse, ou quando há um projeto polêmico que envolve as partes. Quanto à participação dos munícipes nas audiências públicas, nas sessões de Câmara e na participação popular mesmo, quanto aos projetos do governo, a gente acha que falta muita coisa ainda. Se o poder na democracia emana do povo, por que ele não participa? Falta divulgação ou falta interesse da população? Um pouco pode ser essa desilusão que ocorre hoje no país com relação ao poder legislativo, principalmente, né? Por conta dessas crises que ocorreram principalmente em Brasília. Até por falta de informação, né, e de interesse também do município de acompanhar, né? Mas o que falta mais é levar o povo até a Câmara. Como levá-lo? Divulgar mais, conscientizá-lo mais desse direito. Eu acho que é falta de interesse. O camarada vai votar e cumpre apenas aquela obrigação. Porque se não votar, ele é multado, é isso e aquilo. Evidentemente que o povo não acredita muito, o povo tem uma falta de credibilidade dos políticos e, enquanto isso, não participam das sessões de Câmara e, por outro lado, cobram coisas do vereador que não é competência do vereador. Talvez nós precisamos relativizar um pouco as afirmações e perceber que as pessoas participam quando elas são solicitadas, quando elas veem a importância do fato. Segundo o sociólogo e professor Silvio Costa, a participação da população nas decisões governamentais historicamente é pouco valorizada e o brasileiro não é convidado a participar das decisões. Quando o brasileiro é estimulado a participar e quando ele vê as coisas com importância e com sentido, ele o faz. Então, nesse sentido, a gente teria que fazer uma outra pergunta, né? A participação social, a participação na vida pública é valorizada na vida escolar, pelos meios de comunicação, pelas instituições, pelos poderes constituídos? Talvez aí a gente comece a entender um pouco o contexto dessa ausência de participação em alguns setores. A cidade de Taubaté tem 363 anos de vida política, contados a partir do surgimento da Câmara Municipal, no ano de 1645. Vale lembrar que foi a primeira Câmara do Vale do Paraíba. A terra de Lobato tem aproximadamente 265.500 habitantes e cerca de 170 mil eleitores. Nesse contexto, as audiências públicas são um dos métodos garantidos em lei que permitem que a população possa participar e influenciar nas decisões governamentais. Eu me recordo, né, eu ainda era lá adolescente e as sessões das câmaras, da nossa Câmara Municipal, era muito concorrida. Havia um interesse muito grande do povo pelas sessões da Câmara. E hoje não, eu tenho reparado que a Câmara é um tanto quanto deserta. Esse ano foram realizadas na Câmara da cidade audiências e sessões ordinárias, que discutiram assuntos de interesse de todos os munícipes. Na maioria desses encontros, a participação da população foi praticamente nula. Elas não sabem que elas podem participar, de repente falta de interesse ou por acreditar que não vai adiantar. Devido à correria do dia a dia. Muitas vezes falta de aviso, comunicação, entendeu? Falta de divulgação. E se tivesse assim um envolvimento, a gente participava assim. Se o povo cobrasse bastante dos vereadores que a gente conhece, a gente poderia modificar muita coisa. Os vereadores não prestam para nada e o prefeito está mal. O nosso povo taubatiano não é um povo politizado, não posso generalizar, mas enquanto povo mesmo, massa, falta muito para ser um povo politizado. Isso causa a não participação. Eu estou com 70 anos, eu tenho que preservar a minha saúde. Se eu for lá, eu vou brigar com aqueles caras. Se eu tivesse tempo,
eu participaria, entendeu? Participação na coisa pública e no espaço público, ela enfrenta hoje uma coisa pesada que nós chamamos de cultura do individualismo. Você tem um probleminha com o seguro, você tem um probleminha com a conta de luz, um probleminha com a conta telefônica, um probleminha com o banco e um conjunto de probleminha que você tem que resolver cotidianamente e que consome o seu tempo, consome as suas energias. Ou seja, são tantas solicitações que você tem que cuidar a nível de indivíduo que o espaço público, a praça, o debate, a conversa em torno das coisas da cidade vão se esvaziando e vão ficando em segundo plano.